licantropia. A licantropia é um fenômeno que desperta curiosidade e o fascínio. Também conhecida como lobisomem, a licantropia é uma condição em que um indivíduo acredita ser capaz de se transformar em um lobo ou em uma criatura semelhante durante certos períodos, geralmente durante a lua cheia. A lua cheia brilhava no céu escuro, refletindo sua luz pálida sobre a vastidão de neve que cobria a floresta. Era uma noite fria no vilarejo de Santa Oliveira, e o vento cortante soprava entre as árvores, carregando consigo um presságio de terror. Os moradores se recolhiam cedo, trancando portas e janelas, temerosos sobre os boatos que circulavam sobre uma criatura que assombrava a região. Thomas, um jovem caçador, estava determinado a descobrir a verdade por trás da lenda. Armado com uma espada de prata, ele se aventurou na floresta, seus passos afundando na neve fofa. Cada som parecia amplificado pelo silêncio da noite, e a sensação de ser observado era quase palpável. Enquanto avançava, Thomas avistou pegadas grandes e profundas na neve, diferentes de qualquer animal que ele conhecia. Seguiu as marcas. Seu coração batia forte a cada passo. As pegadas o levaram a uma clareira, onde a lua iluminava um cenário de pesadelo. Um homem estava ajoelhado no centro, com suas roupas rasgadas. Ao redor dele havia sangue. Thomas se aproximou cautelosamente, mas antes que pudesse falar, o homem ergueu a cabeça, revelando seu olhar de predador, com olhos amarelos brilhantes. Com um grito de dor e raiva, o homem começou a se transformar. Ossos estalaram e músculos se contorceram, enquanto ele assumia a forma de um lobo gigantesco, coberto de pelos negros como a noite. Bom dia, chat. Me chamo Aelo e hoje, em nosso segundo episódio do dossiê especial de Halloween, falaremos sobre o mundo intrigante dos lobisomens, criaturas lendárias que se transformam em lobos antropomórficos durante a lua cheia. Vamos explorar sua origem nas lendas, suas variações culturais e como são retratados na literatura e no cinema. Porém, antes de começarmos, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. E se você gosta de conteúdos rápidos e interessantes, confira nossos shorts, onde trago conteúdo rápido sobre outras lendas e histórias de arrepiar os cabelos do Foreves. Agora vamos ao que interessa, descobrir tudo sobre esses seres enigmáticos. Os lobisomens, também conhecidos como licantropos, são figuras presentes em diversas culturas ao redor do mundo. A palavra licantropo vem do grego likos, lobo, e anthropos, homem. A lenda do lobisomem tem suas raízes na mitologia grega, com a história de Licaon, um rei que foi transformado em lobo por Zeus como punição, e também na Bíblia, quando o rei Nabucodonosor fora tirado à sanidade como punição do Altíssimo. Na Idade Média, os lobisomens antigamente eram vistos em lendas e romances como figuras que variavam entre monstros e heróis. Com a chegada da Inquisição, a crença nos lobisomens se desenvolveu paralelamente à crença nas bruxas durante a Idade Média e o início do período moderno. A perseguição aos lobisomens foi parte do fenômeno da caça às bruxas, com julgamentos e execuções ocorrendo principalmente na Suíça, França e Alemanha. Contudo, isso não impediu que a lenda se espalhasse pelo continente, e cada região desenvolveu suas próprias variações e métodos para lidar com essas criaturas. No Brasil, a lenda do lobisomem foi trazida pelos colonizadores portugueses e se misturou com as tradições indígenas e africanas. Aqui, o lobisomem é geralmente descrito como um homem que se transforma em lobo nas noites de lua cheia e sai em busca de vítimas para se alimentar de sangue ou simplesmente matá-las. Existem várias versões regionais da lenda. Algumas delas incluem a transformação de um sétimo filho homem ou de um filho não batizado, mas todas compartilham a ideia de uma transformação involuntária e uma maldição que pode ser transmitida hereditariamente ou através de mordidas. Os lobisomens são frequentemente usados como metáforas para explorar os aspectos mais primitivos e selvagens da natureza humana. Eles representam a luta interna
entre a civilização e a barbárie, o controle e a perda de controle. Em Lobisomem, o Apocalipse, um RPG de mesa, os lobisomens, conhecidos como Garou, e são guerreiros metamorfos que lutam para proteger a Terra da destruição causada pela Wyrm, uma entidade espiritual de corrupção e destruição. Os Garou possuem a habilidade de se transformar em 5 formas distintas. Hominídeo. Esta é a forma humana dos Garou. Eles parecem humanos normais e podem se misturar facilmente na sociedade. Glabro. Uma forma intermediária entre humano e lobo, o glabro é mais alto, musculoso e peludo que um humano comum, com traços faciais mais bestiais. Crinos. A forma mais icônica dos lobisomens, o Crinos é uma mistura de humano e lobo, com cerca de 2,5 metros de altura, músculos enormes, garras afiadas e uma aparência aterrorizante. Rispo. O Ispo é semelhante a um lobo gigante, mais robusto e feroz do que um lobo comum, lembrando os lobos pré-históricos. E Lupino. A forma de lobo completa dos Garou. Eles se parecem com lobos normais, mas são ligeiramente maiores e mais inteligentes. Cada forma oferece vantagens específicas que os Garou podem usar, dependendo da situação. No cinema, os lobisomens têm sido uma presença constante. Alguns filmes notáveis incluem O Lobisomem, de 1941, Um Lobisomem Americano em Londres, de 1981, Lobo, de 1994, Van Helsing, de 2004, e Teen Wolf, uma série de televisão que reimagina a lenda do lobisomem em um contexto moderno. A transformação em lobisomem é geralmente involuntária e ocorre contra a vontade do indivíduo afetado. Durante o resto do mês, a pessoa volta à sua forma humana normal. A transformação é frequentemente descrita como dolorosa e aterrorizante, com o corpo do indivíduo se alongando e se deformando para assumir a forma de um lobo. Os lobisomens são dotados de várias habilidades sobre-humanas. Possuem uma força física muito superior a de um ser humano comum, conseguindo ter feitos de força incríveis. Eles podem se mover, saltar, escalar e correr incrivelmente rápido, sem dificuldade. Lobisomens têm sentidos extremamente desenvolvidos, como visão noturna, audição e olfato apurados, que são muito mais potentes do que os de um lobo comum. Eles têm a capacidade de curar rapidamente ferimentos que seriam fatais para humanos, tornando-os quase tanques de guerra do mundo sobrenatural. A habilidade de se transformar de humano para lobo ou uma criatura semelhante a um lobo. Embora não sejam imortais, lobisomens tendem a viver muito mais tempo do que humanos normais devido à sua capacidade de regeneração e resistência a doenças. Em algumas lendas, lobisomens têm uma força de vontade excepcional, permitindo-lhes resistir a certos tipos de controle mental ou influências sobrenaturais. No entanto, eles também têm fraquezas. A luz da lua cheia é o gatilho para sua transformação. Lobisomens são geralmente imunes a armas comuns, como balas e facas, exceto aquelas feitas de prata, já que a prata pode feri-los fatalmente. A bala de prata é a arma mais famosa associada à destruição de lobisomens. O lobisomem uivou para a lua, um som que ecoou pela floresta, fazendo os corvos voarem em pânico. Thomas ergueu sua espada, mas a criatura era rápida demais. Com um salto, o lobisomem o derrubou na neve e suas garras rasgam a carne do peito caçador. Thomas mal se defendia. A criatura era implacável. Até que, quando tudo parecia perdido, Thomas conseguiu pegar a espada de volta e a crava no peito do lobisomem. A criatura soltou um uivo baixo de agonia e recuou cambaleando. Seus olhos amarelos encontraram os de Thomas por um breve instante, antes de se apagarem para sempre. O corpo do lobisomem caiu pesadamente na neve. Thomas, ferido e exausto, se arrastou de volta ao vilarejo, onde foi recebido. Mas ele sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. A maldição do lobisomem era antiga e poderosa, e enquanto a neve caía suavemente ao seu redor, ele sabia como a maldição funcionava, e já sentia algo mudando em seu interior. Mas isso não era motivo de desespero. Thomas jurou proteger seu povo, e agora ele possuía algo que o tornava capaz de lutar de igual para igual contra os licantropos. Nessa guerra contra as criaturas da noite, Thomas decide que agora seria fogo contra fogo e lobo contra lobo.
Para finalizar, vamos falar sobre 5 histórias de lobisomem que você não pode deixar de ler. Começando com um roubo na lista, falaremos sobre O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. Ela pode não ser uma história de lobisomem, mas é uma história clássica sobre a dualidade humana. Em segundo lugar, temos O Lobisomem de Paris, de Guy Endore, uma obra tida como fundamental na literatura de terror. Em terceiro, A Companhia dos Lobos, de Angela Carter, uma reinterpretação sombria de um conto de fada. Em quarto, O Ciclo do Lobisomem, de Stephen King, uma narrativa envolvente e visceral do mestre do horror. E por último, e não menos importante, Sangue e Chocolate, de Annette Curtis Klause, uma história de amor e licantropia. Os lobisomens são criaturas fascinantes que continuam a capturar a imaginação das pessoas ao redor do mundo. Suas histórias, cheias de terror e mistério, refletem nossos medos mais profundos e nossas lutas internas. Se você tiver mais perguntas ou quiser explorar outro aspecto dessa lenda, comente aqui embaixo. Até a próxima lua nova.